livro de 2 Reis, capítulo 3, e o versículo 16, diga amém. Amém. Diz o texto: e ele disse: assim diz o Senhor, fazei covas neste vale e não fazei poucas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, diga comigo, não vereis vento, e nem tampouco vereis chuva, mas este vale se encherá com tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. 2 Reis capítulo 4, versículo de número 2 e o versículo de número 3, diz assim: e Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, senão além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai e pede vasos emprestados, todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peça poucos. Amém? Amém? Tome o seu assento, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Quando eu olho para esta palavra de 2 Reis capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17, principalmente o versículo de número 16, quando o Senhor, através do profeta Eliseu, libera uma palavra profética e de uma ordem imperativa àquele povo que estava naquele deserto, dizendo: fazei covas e não fazei poucas. Deus estava dizendo a eles: fazei muitas covas no meio deste deserto. Quando eu olho para esse versículo, eu paro e penso que muitas vezes Deus nos dá ordem que parecem estranhas e muitas vezes ordens sem sentidos, porque quando eu olho para esta palavra, foi quando Deus usa o profeta e diz para eles assim: vocês vão abrir covas, e vocês vão abrir covas no meio de um deserto, covas no meio de um vale totalmente seco. Aí eu olho para esta palavra e Deus está dizendo assim ao povo: olha só, não haverá nuvens. Diga para quem está do teu lado aí: não haverá nuvens. Diga também para este irmão aí: não haverá vento. Diga também para ele: não haverá sinal de chuva. Mas olhe para ele com o dedo de profeta e diga assim: mas existe uma promessa que foi liberada. Deus disse: eu, o Senhor, encherei todas elas de águas. Glória ao nome do Senhor. Quem crê nessa palavra profética nesta noite? É noite que Deus encherá o teu vale de águas. Glória ao nome do Senhor. Quando o pastor Emerson leu este texto introdutório nesta noite, eu disse ao pastor Michel, enquanto estávamos nos deslocando até este culto, eu disse: pastor Michel, existem várias possibilidades de mensagens para esta noite, mas quando eu dobrei os joelhos ali, pastor, e o senhor leu este versículo, o Senhor logo me linkou este texto e me fez lembrar desta passagem bíblica, de um texto muito conhecido de toda a igreja, de um período de uma grande crise, necessidade e de uma grande aflição do exército do povo de Israel, quando eles estavam indo em direção a uma batalha contra o exército de Edom, contra o rei Messa, o rei dos Moabitas. Porque se olharmos o contexto bíblico, esta guerra se lhe deu quando com a morte do rei Acabe surge então o reinado de Jorão, e quando Jorão assume o reinado de Israel, o rei Messa, ele rompe com a aliança, ele rompe
rompe com o compromisso que havia feito com o rei Acabe de pagar 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros, pagar impostos ao povo de Israel, ao rei de Israel. E quando ele rompe com esta aliança, o rei Jorão então imediatamente, irado, indignado com a posição do rei Messa, ele prepara todo o exército de Israel e parte em peleja contra o rei dos Moabitas. Ele reúne ali juntamente com o rei Josafá, com a tribo de Judá, e parte em peleja contra o rei dos Moabitas. Mas o texto vai nos mostrar que algo acontece de errado no meio do caminho. Algo deu errado em um momento em que eles estavam no meio do caminho. A história nos diz que 7 dias, quantos dias eu disse? Quantos dias eu disse? 7 dias após eles terem partido em peleja contra o rei dos Moabitas, a guarnição responsável pelo suprimento de água, eles haviam errado nos cálculos e agora não havia mais água suficiente para o povo de Israel em pleno o deserto de Edom. Terminou a água, terminou o suprimento de vida, terminou tudo aquilo que eles precisavam para se manter firmes e de pé diante daquela batalha. E quando termina a água, se instaurou ali uma grande crise, um grande problema, uma grande dificuldade, uma grande necessidade, porque quando termina a água, logo se levantou ali uma grande desespero, uma grande crise no meio daqueles soldados. O desespero, o medo era tão grande entre aqueles homens que estavam no meio daquela batalha, que haviam soldados que diante daquela necessidade, daquele problema, eles puxavam da bainha a sua espada e diziam: nas mãos dos moabitas eu não morrerei, e tiravam a sua própria vida. Tamanho era o medo, tamanho era o desespero, tamanho era a incerteza, tamanha era a dúvida, tamanha era a falta de esperança que se instaurou no meio daquele deserto. Homens desesperados, notícia ruim para todos os lados. E nos dias que nós vivemos hoje não é diferente, como acontece com muitos homens, e talvez senhoras e senhores, e talvez você que chegou aqui nesta noite pode estar se identificando com esta palavra, pode estar se identificando no momento em que você está vivendo. Mas Deus me trouxe aqui debaixo de uma autoridade profética. Tem quem crê ainda em profeta de Deus aqui esta noite? Deus me trouxe aqui debaixo de uma autoridade profética para liberar uma palavra para a tua vida nesta noite. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a crise, não importa a dor, não importa a porta que está fechada, não importa o caminho em que você se encontra. Você pode ter caminhado 7 dias e já pode ter terminado a água, pode ter terminado o suprimento, mas Deus me trouxe aqui debaixo de uma autoridade profética para liberar sobre a tua vida e dizer que este deserto não será a tua sepultura, não será o ponto final da tua história. Quem crê, levante a mão e dá um brado de glória a Deus. Aleluia, aleluia. Quem está debaixo de uma promessa, deixa eu ver aqui, levante a mão. Quem está debaixo de uma promessa, levante a mão. Oh, glória a Deus. Esse povo que estava aqui neste deserto não era um povo qualquer, não. Diga para quem está do lado de você: não é qualquer um não, meu irmão. Diga aí: você não é qualquer um não. Oh, glória. Você carrega uma promessa de Deus. Você carrega, pastor Michel, tu carrega uma promessa de Deus. Pastor Emerson, o senhor carrega uma promessa de Deus. E quem está debaixo de uma promessa, quem carrega a promessa de Deus, não importa a crise, não importa o problema, essa crise não vai te parar, essa enfermidade não vai te parar, essa causa na justiça não vai te parar, diz o Senhor nesta noite. Aleluia,
Aleluia! Imagina o desespero, irmão. Imagina a situação daqueles homens. Termina a água. E notícia ruim é assim, ela se espalha rápido. E aí se espalha aquela notícia. Os homens começam desesperadamente, sem saber o que fazer. Mas eu louvo a Deus, porque estava ali entre eles um homem de Deus, chamado Josafá. Aleluia, aleluia, oh glória. Estava ali Josafá, enquanto havia pessoas desesperadas, Josafá vai indo soldado por soldado, dizendo: calma aí, aleluia, só um pouquinho. Oh glória, não tira a tua vida não, porque existe uma saída. E nós vivemos em uma época, em um período, em uma geração que nunca foi visto como antes. Pessoas que atingem um nível tão alto de ansiedade, de depressão, e estão num nível tão alto de problema que não conseguem vislumbrar ou visualizar uma perspectiva de uma saída, de uma esperança, de uma vitória. E aí vivem como a síndrome do escorpião preto. Qual é a síndrome do escorpião preto, pastor Rodrigo? É quando eles fazem uma experiência. Eles colocaram um escorpião e em volta dele acenderam uma fogueira, e ele estava no meio de uma fogueira, e no meio daquela fogueira ele não sabia para onde ir. Ia para frente, ia para trás, ia para os lados e não via uma saída. Então ele mesmo, com a própria cauda, ele tirava a sua vida, quando ele mesmo aplicava nele o ferrão, porque era tamanha o desespero, porque não via a saída. E vivemos em uma época em que pessoas estão se suicidando, porque não vem uma saída, não vem uma esperança, não vê uma luz no final do túnel, não vê uma luz no caminho. Mas Deus esta noite está dizendo: calma aí, calma, espera, tem saída, tem jeito, tem vitória, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, levante a mão, quem crê. Aleluia. Aí o Josafá pergunta: vem cá, no meio de toda essa crise aí, aleluia, glória, tem profeta de Deus aí ainda? Tem profeta de Deus nessa casa ainda? Aleluia. Oh meu irmão, quando pergunta se tem profeta, é porque ele sabe que o profeta é aquele que fala segundo a inspiração de Deus. Aleluia. Profeta é a boca de Deus falando na terra. Aí ele pergunta: tem profeta de Deus aí, meu irmão? Aleluia. Aí alguém lembra: olha, eu conheço alguém. Ele deitava água na mão de um tal de profeta Elias. Aleluia. Vem cá, por acaso não é o filho do tal do seu Safate, aquele que era servo do profeta Elias? Sim, é ele mesmo, é o profeta Eliseu. Aleluia. Se é o profeta Eliseu, eu tenho certeza que a palavra de Deus está na boca do profeta. Aleluia. Quantos vieram nesta noite aqui crendo que a palavra de Deus está na boca do profeta? Aleluia. Quantos ainda creem que a palavra de Deus está na boca do profeta? Desde que eu cheguei aqui no culto, eu estou vendo a palavra profética sendo liberada esta noite aqui. Aleluia. Porque Deus ainda tem os seus remanescentes, Deus ainda tem os seus vasos, Deus ainda tem os seus profetas. E essa noite é noite profética para a tua vida e para a tua casa. Aleluia. Aí eles vão até o profeta, chegam até Eliseu, e quando chegam até Eliseu, aleluia, encontram Eliseu lá em Samaria.
e relata para Eliseu o que havia acontecido. Aí Eliseu pede apenas uma coisa para ele. Aleluia. Faz o seguinte: tem um jeito para Deus fazer milagre. Quantos creem que Deus ainda faz milagre? Diga para quem está do teu lado: tem um jeito. Me pergunta assim: pastor, qual é o jeito? O profeta disse: tragam-me aqui um tangedor. Aleluia. Pastor, não entendi. Eu vou explicar para você entender, irmão. Quando ele pede um tangedor, quando eu olho para a palavra chamada tangedor, ele está dizendo: eu quero um músico, eu quero um arpista. E quando ele me fala de um arpista, logo eu lembro de Davi, quando ainda era adolescente, com 15 anos de idade, que chamavam Davi, encontraram Davi, porque a Bíblia diz que Davi, ele tocava tão bem, que encontraram as qualidades em Davi e colocaram ele dentro do palácio, porque quando o rei Saul era atormentado por um espírito mau, a Bíblia diz que então, enquanto Davi tangia a sua harpa, altos louvores subiam à presença do Eterno, e o espírito mau se retirava da vida de Saul. Então ele pede aqui, irmão, ele pede um músico. Ele quer fazer aqui uma movimentação de louvor e de adoração. Aleluia. Se você vem em busca da tua vitória nesta noite, você vem em busca do teu milagre, da resposta de Deus, primeiro, começa uma conexão da terra com o céu e do céu com a terra. Aleluia, porque quando você vai dando glória, quando você vai adorando, começa a mover o mundo espiritual. Aleluia. Aleluia, movimenta o mundo espiritual. Está aqui sendo ministrado louvor, adoração, desde o início do culto. Enquanto eu estou ministrando, o músico está dedilhando ali o teclado, meu irmão. Eu começo a imaginar que o mundo espiritual e uma movimentação de anjo subindo, anjo descendo, anjo indo, anjo vindo, anjo levando glória, anjo trazendo glória, anjo levando louvor, anjo trazendo vitória. Há uma movimentação no mundo espiritual esta noite. Aleluia. Então ele quer uma movimentação no mundo espiritual. Por quê? Porque quando o tangedor começa a tanger a sua harpa, versículo de número 15 diz que enquanto ele tocou a sua harpa, então ele toca, então o louvor chega à presença de Deus. E quando o louvor chega à presença de Deus, olha o que o texto diz: então veio sobre Eliseu as mãos do Senhor. Diga comigo: as mãos do Senhor veio sobre Eliseu. Diga pela segunda vez: as mãos do Senhor veio sobre Eliseu. Agora diga comigo assim: as mãos do Senhor, as mãos do Senhor virá sobre a minha vida hoje, sobre a minha casa, sobre a minha chamada, sobre o meu ministério, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos. Quem já está sentindo o toque da mão de Deus aí? Quem já está sentindo o toque da mão de Deus aí? Aleluia. Para encerrar, mais 10 minutos eu encerro. Aleluia. Vem sobre ele as mãos do Senhor. Quando fala das mãos do Senhor, fala de poder, fala de autoridade, fala de excelência, fala de governo. Aleluia. Fala de domínio, fala de controle. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? As minhas mãos estão vindo sobre a tua vida, e eu estou assumindo o controle hoje. Aleluia. Hoje Deus está assumindo o controle dos teus negócios. Deus está assumindo o controle das tuas finanças, o controle da tua casa, da tua família, o controle do teu ministério. As mãos do Senhor estão vindo como controle, como domínio, como governo, como poder, como autoridade sobre a tua vida. Segundo, quando vem as mãos do Senhor, aleluia, é como se Deus estivesse dizendo assim: estou colocando as minhas mãos
O Senhor crê? O Senhor crê? Eu vejo como que as mãos do Senhor vêm sobre a tua vida. E Deus manda eu lhe dizer nesta noite: onde eu coloco as minhas mãos, diz o teu Senhor, o diabo já tirou as dele fora há muito tempo. Hoje Deus está colocando as mãos sobre a tua vida, e eu vejo a aceleração da resposta de Deus. Anote bem, porque Deus me trouxe aqui como profeta. Em 7 dias haverá uma resposta de Deus nas orações que o Senhor tem feito e chegaram diante da presença de Deus. Quem pode levantar sua mão e adorar a Deus nesta noite? Aí levante a mão, abre a boca e glorifica o Senhor, porque há uma movimentação do céu. Aleluia, vem sobre ele. Aí a Bíblia diz assim: então o profeta profetizou. Aleluia. Quando ele libera a profecia, é como se estivesse dizendo assim: então ele liberou a palavra. Aleluia. Então ele liberou a palavra. Diga comigo assim: liberou a palavra. A palavra é lei, a palavra é decreto, e decreto tem efeito imediato. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Está sendo liberada a palavra dele para a tua vida nesta noite. Sabe o que Deus está dizendo? É noite de decreto de Deus para a tua casa hoje aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Ele libera um decreto, tem efeito imediato, meu irmão. Não vai passar de hoje não. Deus está me dizendo que tem pessoas que chegaram neste culto da vitória de um jeito, mas quando você colocar o teu pé do lado da porta, do lado de fora, já vai sair de novo, porque o decreto tem efeito imediato. E liberou a palavra profética. E qual foi a palavra, pastor Rodrigo? Diga comigo: fazei cova, e não fazei pouca. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Está mandando o povo abrir buraco. Ah, que coisa estranha, né, meu irmão? É como eu disse, às vezes Deus nos pede coisas para nós fazermos, que muitas vezes nos parecem coisas estranhas, e muitas vezes parece até coisa de doido, irmão. O povo precisa de água, e agora Deus manda fazer covas no meio do deserto. Aleluia. Mas aí eu aprendo que Deus está trazendo o seu povo a um exercício espiritual da fé. Aleluia. Deus está nos trazendo a um exercício espiritual da fé. Por quê? Porque nos dias de hoje nós não vamos ir para o culto aqui, nós não vamos abrir buracos no meio da igreja, irmão. Mas quando Deus te chama para uma palavra profética e diz assim: quer milagre, quer vitória, quer resposta de Deus, aí Deus diz assim: ó, abre cova. Sabe o que Deus está dizendo? Abre espaço. Aleluia. Deus está dizendo assim: abre espaço. Para quê? Para que você possa reservar o teu milagre que vai acontecer. Aleluia. Abrir covas no meio do deserto, meu irmão, é criar espaço para o impossível acontecer. Deus está dizendo assim: abre espaço. E agora é profético. Quando Deus manda abrir covas, Deus não dá ali, pastor Michel, largura, altura, nem profundidade. Deus apenas diz assim: faz cova. Agora quem decide a largura, altura e profundidade é quem está cavando. A medida do espaço que tu abrir hoje aqui é a medida do quanto Deus vai te encher nesta noite. Quem nesta noite aqui está disposto a abrir espaço para ser cheio? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Só quem está disposto a abrir espaço para ser cheio. E eu vou encerrar a mensagem nesta noite dizendo assim: fazei covas, porque o Senhor está dizendo: eu encherei de águas, diz o Senhor. Abre espaço.
É o mesmo que acontece com essa mulher que estava desesperada. Seu esposo havia falecido, seus filhos estavam com ela, os credores queriam levar os seus filhos pela dívida. Ela procura o profeta Eliseu. O profeta Eliseu chega para ela e pergunta: o que tu precisa, mulher? E ela diz: Senhor, eu preciso pagar os meus credores. O que tu tem em casa? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Então faz assim: vai e pede vasilha a todos os teus vizinhos, e não pede poucas. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Ele diz: traz vasilha, não importa o quanto que você tem, o teu milagre não está condicionado a quanto tu tem. O teu milagre essa noite não está condicionado a quanto você tem, mas sim a quanto de espaço você vai liberar para poder receber de Deus esta noite. Aleluia. Quanto você vai abrir espaço para receber esta noite? Levante a tua mão ao céu, porque o espaço você abre aqui no teu coração. A cova você cava é aqui no teu coração. Então quanto mais você cavar nesta noite, quanto mais espaço você abrir, Deus está dizendo assim: mais eu vou te encher, mais o impossível vai acontecer, mais o sobrenatural vai se manifestar sobre a tua vida. Quanto mais espaço você abrir, mais Deus vai fazer por você esta noite. Quem crê, aplauda o Senhor Jesus e glorifica o nome do Senhor esta noite.